Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 13, objeto de conhecimento, processos de criação. E o detalhamento, improvisações e técnicas teatrais, mímica, improvisação, jogos dramáticos na exploração da linguagem corporal, vocal, musical e coreográfica. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre processos de criação em arte. Nesta aula, mais uma vez, vamos falar sobre teatro. Vocês sabem que o teatro ele iniciou lá na Grécia Antiga, quando os gregos eles homenageavam os deuses. Então, era Dionísio. Então, a partir daí foi criado o teatro. Foram construídos anfiteatros e até hoje o teatro grego tem referência nos dias atuais. Mas bem antes da Grécia Antiga, os homens pré-históricos eles já faziam teatro ali através das suas manifestações rituais. Os historiadores, ao observar as pinturas das paredes lá na pré-história, chamada pintura rupestre, compreenderam como esses homens viviam. Então, a partir dessas pinturas, eles observaram que eles já faziam ali os rituais sagrados a partir dessas pinturas. Então, até hoje mesmo, né, nós, quando por acaso vocês saem, por exemplo, e não falam nada para suas mães, aí chegam tarde em casa, e a mãe pergunta onde vocês estavam. Aí, às vezes a mãe não quer que você vá em algum lugar, por exemplo, tomar banho de rio à noite, ou fazer alguma outra coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a teatralidade, vai dar uma desculpa ali, vai convencer a sua mãe que você não estava nesse local proibido, não é isso? Então, sempre nós estamos dando desculpinhas assim, mas temos que ter o quê? Expressões corporais do quê? Para que a outra pessoa, para que nós convençamos a outra pessoa, não é isso? Então, a partir disso, compreender as influências históricas, culturais e sociais por trás de cada estilo teatral, não só enriquece nossa capacidade de análise, mas também aprofunda nossas experiências como espectadores e apreciadores do teatro. A existência da comunicação é muito mais importante do que um método usado. As técnicas teatrais estão longe de serem sagradas. Os estilos de teatro mudam radicalmente com o passar dos anos. Os métodos se alteram para entender as necessidades de tempo e espaço. Então, vamos agora falar sobre o teatro, certo? Como forma de expressão artística, que é um reflexo das diversas culturas e períodos históricos, tanto na tradição quanto na contemporaneidade. Ele se manifesta através de uma variedade de formas, estilos e gêneros que revelam as complexidades e riqueza das sociedades ao longo do tempo. Ora, lá na Grécia Antiga, o teatro era voltado para contar a história dos deuses gregos, não é isso? E também dos reis. Então havia o quê? As tragédias. E também havia comédia, que fazia uma sátira ali, principalmente das pessoas mais comuns cotidiana. Então, lá na Idade Média, por exemplo, havia o teatro religioso, que tinha uma função didática, ou seja, ensinar os dogmas da Igreja Católica através do quê? Da encenação, que os atores representavam ali personagens bíblicas. Só que havia também o teatro profano, não é isso? Que era o teatro que era feito em ruas, em carroça, né? Então, era considerado o quê? Um teatro profano, certo? Então, os gêneros teatrais, eles são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. Cada gênero possui características próprias que influenciam a narrativa, o estilo e a interação com o público. Vamos agora
falar para vocês sobre os gêneros teatrais. Então, mais uma vez, como eu vou falar sobre teatro, gênero teatral, então nada melhor do que falar de em cima de um palco de um teatro. Então, mais uma vez, vou falar para vocês sobre gêneros teatrais, que temos o tradicional, que inclui a tragédia, que vem lá da Grécia Antiga, a comédia também pertence lá da... Temos o drama também, por exemplo, quem gosta de assistir novela? Então, geralmente, as novelas são dramas, né? Que no início da novela, acontece aquela felicidade, uma harmonia. Aí, no decorrer, tem aqueles dramas, né, que vão se solucionando. E, no final, tem um final sempre feliz, certo? Ou tem um casamento, ou tem o nascimento de uma criança. Então, geralmente, os dramas é diferente da tragédia, porque o final é sempre feliz. Aí tem o teatro de marionete e de bonecos. Já o teatro moderno, nós temos teatro do absurdo, teatro realista, teatro político e teatro experimental. Teatro do absurdo é aquele voltado mais para a arte moderna, quer dizer, às vezes começa pelo fim, né, da história, aí retorna para o começo, vai para o meio, ou seja, e tem umas cenas assim, uns diálogos que você não consegue entender muito, certo? Tem um teatro realista, né, que conta a história de uma personalidade real, ou então um fato, né? Isso, então, a partir daí, existe também o teatro documentário. Aí o teatro político, que também vai falar sobre política, e geralmente as comédias, elas fazem uma sátira de alguns personagens, né, políticos. E o teatro experimental, também que os personagens, eles estão sempre experimentando algo novo, uma nova forma, tanto no cenário como a expressão corporal, ou seja, estão ali fazendo algo diferente. E o teatro contemporâneo, né, que é o documentário, que eu já falei, que também é baseado em fatos, eles mostram ali um acontecimento histórico através dos personagens. E tem um teatro musical, que nós falamos lá da Broadway, que é uma avenida lá de Nova York, fica nos Estados Unidos, que tem mais de 40 teatros e acontece diariamente assim, shows, espetáculos teatrais. Por exemplo, o Fantasma da Ópera, ele ficou em cartaz 35 anos e foi cancelado definitivamente em 2023 devido à pandemia. E tem um teatro interativo, certo? Que o público ele interage com os atores, ou seja, ele é chamado ao palco e faz parte ali da cena, e às vezes ele até muda também o decorrer da história. Então, todas as formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança e os rituais primitivos assumiram formas dramáticas no jogo de improvisação. Por exemplo, quando os europeus chegaram ao Brasil, havia aqui os povos originários, ou seja, os indígenas. Então, os indígenas, eles já tinham a sua cultura, as suas tradições, os seus rituais. Então, os portugueses não sabiam falar o idioma dos indígenas. Então, o que eles observaram? Principalmente os padres jesuítas que chegaram aqui para impor os dogmas da Igreja Católica. Então, o que eles fizeram? Eles observaram ali os indígenas. Então, a partir dessa observação, eles começaram a fazer teatro. Então, a partir da teatralidade, eles conseguiram fazer com que eles aprendessem os dogmas da Igreja Católica através da expressão corporal. Então, toda as regras, né, os dogmas da Igreja Católica, ele foi passado através da encenação, através dos autos. Então, isso também foi muito a partir da linguagem do corpo, né? Por exemplo, a mímica é uma das formas mais puras de comunicação do teatro. Por exemplo, você já teve oportunidade de conhecer um europeu ou um americano, alguém que fala um outro idioma, ou um espanhol, e muitas vezes, alguns de nós viajam para o exterior, por exemplo, lá para a Europa, os Estados Unidos, não sabemos falar o idioma. Muitas vezes as pessoas, através da mímica, ela pede, por exemplo,
comida que ela quer comer. Então, através dos gestos corporais, que ela está com frio, que ela está com calor. Então, isso tudo faz parte da mímica. E existem espetáculos também teatrais em que os atores eles fazem apenas expressões corporais e o público, através dessas expressões, desses movimentos, eles compreendem exatamente o que os atores estão fazendo. E através dessas expressões, eles podem transmitir emoções, tristeza, alegria para o público. Vocês sabem que o teatro é uma arte cênica, ela precisa o quê? Do público para que aconteça. Então tem que ter essa interação. E os atores têm que o quê? Passar essas emoções para o público através da expressividade do corpo. Então, por meio de gestos, expressões faciais e movimentos corporais, os artistas conseguem transmitir emoções e narrativas sem a necessidade de palavras. Essa técnica destaca a importância do corpo como um veículo de expressão, certo? A mímica não apenas desenvolve a capacidade de observar e interpretar, mas também permite uma conexão mais profunda com o público, que é convidado a decifrar as emoções e as histórias sugeridas. Então, o ator ele tem que ter essa expressividade, além da fala, que tem alguns diálogos, ele tem que expressar essas emoções para o público. Nós vamos chamar aqui no nosso estúdio o professor Dário, que também é um artista, que ele vai fazer algumas mímicas para vocês, que vai fazer parte do cotidiano. Então, preste bem atenção, que ele não vai falar uma palavra, ele vai fazer só gestos corporais, a fim de que vocês compreendam o que ele está transmitindo. Vamos assistir? Então, maravilhoso aí a expressividade do professor Dário. Então, vocês puderam compreender cada gesto que ele fez, não é isso? Então, a mímica, enquanto gênero teatral, ela pode ser literal, enquanto intérprete narra enredos, relata eventos, elabora contexto ou gera atmosfera concretas por meio de movimentos e do gesto apropriado. Então, às vezes, apenas você narrando uma história, dizendo que o personagem está com frio, está com fome, através de gestos, você passa também essas emoções para o espectador, apenas o que? Narrando a história através da expressividade. E também abstrata, né? Como vocês puderam observar, então, através do gesto, o professor Dário pegou ali como se estivesse tomando uma água, né? Que é um objeto abstrato,
quanto profissional, enfoca situações nada racional, baseadas em suas experiências em símbolos e recursos abstratos. Então, através da abstração ali, através do gesto, ele pegou objetos ali como sombrinha, a xícara, como estava bebendo uma água. Então, tem também um artista muito famoso que fez vários filmes, que é o Charlie Chaplin. Então, apenas através da mímica. Então, ele viveu entre 1889 e 1977. Ele foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. É bastante conhecido pelos seus filmes O Imigrante, O Garoto em Busca do Ouro. Em Busca do Ouro é considerado por ele seu melhor filme. Então, o Chaplin ele fez mais de 81 filmes. E nessa época não havia áudio na TV, havia apenas imagem. Então, através da mímica, ele fez vários filmes em que o espectador ali e geralmente eram filmes voltados para o humor, e os espectadores morriam de rir ali da sua expressividade. Vamos falar novamente agora sobre a comédia dell'arte, que é o teatro do improviso. Então, no início do século XVI, surge uma forma popular de teatro na Itália denominada de comédia dell'arte, comédia de arte, também chamada de comédia ao improviso. Comédia do improviso, usada como linguagem cênica em algumas montagens teatrais até hoje. Então, vamos mais uma vez mostrar para vocês esses personagens fixos que faziam parte dessa comédia dell'arte, que eles faziam teatro através de uma comédia, não é isso? Então, aqui ao meu lado nós temos o Pantalone, né, que é um personagem inteiramente baseado na ganância, no ego, pois ele tem o maior respeito por sua inteligência, mas a cada passo ele se torna um alvo de todo tipo de truque, como você viu. E o outro era o Dottore, que tem uma visível relação com o médico charlatão. Esse personagem é uma sátira, figura erudita dos mestres e sábios da época. É falante, porém demonstra uma lógica de pensamento deslocada da realidade. Então, o que estava aqui do meu lado era o Dottore, né? Então, ele tem essa personalidade. Então, a comédia dell'arte, ela surgiu ela é considerada uma arte profana no qual os artistas não estavam presos a temas religiosos impostos pela igreja. Por essa razão, foi alvo de muitas críticas e proibições por parte dos religiosos. Suas apresentações eram feitas pelas ruas, praças públicas. Aqui, como vocês podem ver, é uma rua da Idade Média. Fizemos uma viagem, certo? Então, eles faziam essas apresentações em carroças que viraram palcos improvisados. Então, era chamada de uma arte profana, porque não pertencia à igreja, certo? Ela não tinha função de doutrina, de ensinar os dogmas da Igreja Católica. Vamos agora falar mais uma vez sobre o teatro contemporâneo. Então, o teatro contemporâneo, a improvisação não é apenas uma técnica, mas uma filosofia. Muitos grupos e companhias, como The Second City, utilizam a improvisação como base para criar comédias e peças que refletem a realidade social. É um espetáculo de teatro musical para adultos e crianças, com músicas, danças e músicos ao vivo. Conta a história de um grupo de personagens que mora em um bairro que tem como emblema Carlos Gardel, o amor e os sonhos. Então, Carlos Gardel, ele foi um francês que criança foi morar na Argentina, então ele teve muito sucesso ali através das músicas cantando tango, cantando histórias de tango. Então, a improvisação no teatro é uma prática que permite a exploração da espontaneidade e da criatividade.
É uma técnica que não apenas desafia os atores a se liberar de roteiros pré-estabelecidos, mas também os incentiva a responderem de maneira autêntica às situações e aos colegas de cena. A improvisação pode ser entendida como um jogo criativo, onde a incerteza é um convite à exploração. Viola Spolin, por exemplo, é conhecida como a mãe da improvisação. Aborda que o ato de improvisar permite que os atores se conectem com a sua intuição e com o momento presente. Em seu livro Improvisation for Theatre, Spilon enfatiza que as atividades de improvisação ajudam os artistas a envolverem a escuta ativa e a confiança, elementos fundamentais para uma atuação genuína. Então, diversas técnicas são realizadas no treinamento de improvisação, cada uma com seu propósito específico, dentre jogos de improvisação, construção de personagens, momento de escuta e ritmo e tempo. Então, jogos de improvisação são exercícios lúdicos que incentivam a criatividade e a colaboração. O principal objetivo dos jogos teatrais consiste em fazer os participantes se expressarem de maneira mais livre e com espontaneidade. Construção de personagens. A improvisação permite que os atores experimentem diferentes personagens e cenários sem limitações de um roteiro. Isso promove uma compreensão mais profunda na construção de personagens e das motivações que os movem para a dinâmica de grupo. Por exemplo, os atores têm que treinar exaustivamente seu corpo em busca de uma técnica com o propósito de deixá-lo à disposição imediata para as exigências físicas de qualquer papel. Faz-se necessário um conhecimento do próprio corpo para procurar sanar suas deficiências e saber o que é preciso aumentar ou esconder segundo as necessidades de cada personagem. Então, por exemplo, nesses jogos de improvisação, os atores ficam num palco, por exemplo, um começa a contar uma história. Por exemplo, eu cheguei agora de Manacapuru, estava um incêndio muito grande, então ele tem toda aquela expressividade de horror. Aí outro, mas Manacapuru é a cidade que eu vivo, como é que tá? Então tudo isso é improvisado, em cada um dos atores ele vai improvisando. Então ele tem que ter um tempo exato ali em que um ator vai falar, ou seja, um grupo de atores. Então essa parte de improviso é muito importante, para ele conhecer também o seu corpo e o tempo que cada um vai falar. Então, existe também um momento de escuta. Então, a técnica de escuta ativa é crucial na improvisação. Os atores devem estar atentos não apenas ao que dizem, mas também às emoções e às reações dos colegas, criando assim um diálogo autêntico e espontâneo. Aí tem o ritmo e tempo. O controle do ritmo e do tempo é fundamental nas cenas improvisadas, que eu já falei, né? A habilidade de ler o momento e ajustar a energia da cena em tempo real pode transformar uma situação comum em algo extraordinário. Então, o ator ele tem que fazer todas as expressões corporais, o tempo que ele vai entrar na cena, e também a improvisação por sua vez, é uma prática que desafia os atores a saírem de suas zonas de conforto. Nesse contexto, os artistas são incentivados a responder de forma espontânea a estímulos, construindo cenas e personagens em tempo real. Então, essa liberdade criativa é fundamental para o desenvolvimento da linguagem vocal e corporal. Então, essa parte vocal, ele tem que expressar, por exemplo, se ele está apavorado ou se ele está triste. Então, ele tem que ter um vocal para transmitir essas emoções para o espectador, pois os atores precisam confiar em sua intuição e nas reações dos colegas. Os jogos de improviso, como o famoso sim e o não, é estimular a criatividade, mas também promover a
colaboração, permitindo que cada performer adicione sua própria voz à narrativa. Então, essa parte da voz também é muito importante para que ele crie também essas emoções no espectador. Então, existem também jogos dramáticos, certo? Que são ferramentas valiosas na exploração da linguagem corporal, vocal e musical. Esses jogos permitem que os atores experimentem diferentes formas de expressão, criando um ambiente seguro para a exploração. Por exemplo, jogos que envolvem a imitação de sons ou movimentos ajudam a desenvolver a consciência corporal e a flexibilidade vocal. Além disso, a incorporação de elementos musicais enriquece a performance, permitindo que a harmonia e o ritmo se tornem parte integrantes da narrativa. Então, o espetáculo, vocês sabem que tem a sonorização. Então, cada cena, quando, por exemplo, o ator ele está apavorado, tem que ter aquele som que gera medo no espectador. Quando ele está triste, tem que ter aquela sonorização de tristeza. Então, tudo isso tem que estar em harmonia. Então, a interação das linguagens. A verdadeira magia acontece quando essas diferentes linguagens se entrelaçam. A combinação de mímica, improvisação e jogos dramáticos criam um espaço onde o corpo, a voz e a música se complementam. A coreografia, por exemplo, pode ser incorporada nas cenas improvisadas, permitindo que o movimento se torne uma extensão narrativa. Então, essa integração oferece uma experiência sensorial ao público, que é transportado para dentro da história de maneira visceral. Então, tudo isso os atores transmitem lá para o público, certo? Então, as improvisações e técnicas teatrais, como mímica, improvisação, jogos dramáticos, são ferramentas essenciais que enriquecem a prática artística. Elas permitem que os atores explorem as diversas formas de linguagem, transformando o palco em um espaço de criação dinâmica e interativa. Então, Viola Spolin criou uma linguagem em que todos pudessem se comunicar, os jogos teatrais. Assim, o principal objetivo deles consiste em fazer os participantes se expressarem de maneira mais livre, com espontaneidade. Vamos dar exemplo de um jogo teatral da Viola. Os jogos, eles têm outros elementos que servem como estrutura para a atividade. O foco indica a atividade a ser desenvolvida. Por exemplo, alguém fala: você vai se movimentar num fio, certo? Como se estivesse num fio, numa ponte, apenas com uma corda, e embaixo dessa corda tem várias pirâmides. Como é que você vai, que movimentos você vai fazer para que não caia a expressão de horror ali e os movimentos? Instrução, ou seja, são essas instruções, certo? Apresenta a proposta clara, é comandada pelo diretor que está ali dirigindo os atores. Então, daqui a pouco tem a avaliação, ou seja, os outros atores ali que são a plateia vão verificar se os participantes tiveram foco e se entenderam os comandos. Então, o que os atores vão fazer? Eles têm que fazer essa expressão corporal, vão passar ali por uma ponte cheia de pirâmide com medo de cair. Então, ele tem que fazer esse equilíbrio e, por exemplo, as feições, né, faciais de horror. Então, nós chamamos alguns professores aqui do Centro de Mídia para fazer um jogo teatral. Vamos assisti-lo? Então, o grupo conseguiu expressar com o corpo a sensação de medo de cair da ponte no rio?
Então, os professores Jefferson e também a professora Jucimara, eles foram o público ali. Será se os professores ali, Paulo, Rodrigo, ele conseguiu fazer esse jogo corporal ali de passar pela ponte, expressar medo? Aí eles ficaram em dúvida, será que eles conseguiram? Então, com as técnicas da consciência corporal, o ator estuda a melhor forma gestual para diferentes momentos e a postura ideal para transmitir confiança e segurança em cada palavra proferida. Então, todas essas técnicas é muito importante para que o ator se torne um excelente ator e passe toda essa expressividade, essas emoções ao público. Então, dessa forma, terminamos nossa aula.